A graça e a paz do Senhor, crianças. Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é Bíblia, um livro especial. E o tema desta semana é Lucas escreve 2 livros. Mas antes de conhecer a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso 28. Vamos à leitura do texto? Diz assim: Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, crianças? Vocês já ouviram alguém ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e não entenderem absolutamente nada? Hoje, a nossa história vai falar de um homem que passou por isso. Mas antes de conhecer a nossa história, nós vamos orar. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos? Senhor, muito obrigada, Deus, porque estamos mais uma vez aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Abençoa cada pessoa, Pai querido, cada criança que tem nos acompanhado semanalmente. Nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Há muito tempo atrás, um homem estava lendo a palavra de Deus, estava lendo as Escrituras, mas ele, crianças, não estava entendendo absolutamente nada. Quem poderia ajudar esse homem? Filipe, um dos discípulos de Jesus, estava em Samaria, falando de Jesus, falando das boas novas de Jesus para aquele povo. Quando ele terminou e que ele retornou, Deus mandou um anjo para falar com Filipe, e ele mandou que Filipe fosse para um lugar, seguisse numa rua deserta, numa estrada deserta. E Filipe assim o fez, obedeceu, mas Filipe ainda não sabia o que Deus queria que ele fizesse. No meio do caminho, ele encontra, criança, ele vê uma nuvem de poeira e lá vem uma carruagem com uma pessoa e alguns servos, alguns soldados ao redor daquela carruagem. Então Filipe escuta um homem lendo a palavra de Deus. Filipe rapidamente vai ao encontro daquele homem e chega perto dele e ouve ele lendo a palavra de Deus. Então Filipe pergunta, sobre o que ele estava lendo, só que ele não conseguia entender. E ele falava que não conseguia entender aquelas palavras e perguntou se Filipe poderia ajudá-lo a entender aquelas palavras. Filipe então entrou em sua carruagem e começou a explicar o plano da salvação de Jesus, como Jesus veio à terra como um bebezinho, cresceu e morreu por nós. Filipe contou que Jesus ao 3º dia ressuscitou, foi para o céu, subiu ao céu, mas que ele vai voltar para buscar todos aqueles que creem na palavra de Deus, que creem em Jesus, que creem no plano da salvação. Aquele homem ficou muito encantado e entendeu todas aquelas palavras que Filipe havia falado para ele. E enquanto a carruagem passava perto de um rio, ele mandou que a carruagem passasse. E eles então foram até o rio e Filipe o batizou naquele rio. E ele seguiu o seu caminho, falando do amor de Jesus para outras pessoas. E Filipe também seguiu seu destino para onde Deus o havia enviado. Se você, criança, está passando por isso, de repente você tem lido a palavra de Deus e não está conseguindo compreender as Escrituras, peça ajuda, peça a professora da escola dominical, peça a mamãe, o papai, alguém, ao seu pastor, alguém que tenha um entendimento melhor que o seu, que possa te ajudar a explicar as Escrituras, para que você venha compreender com clareza a palavra de Deus e que você possa também falar do amor de Jesus, das boas novas,
do plano da salvação. E o mais importante, dizer que o nosso Jesus está lá no céu vivo e que Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para buscar todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, crianças? Antes de terminar, eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a cada dia compreender mais as Escrituras. E nos ajuda, Pai querido, nos ensina a pedir ajuda, Pai querido, quando nós não estivermos entendendo a Tua palavra. Obrigada por falar tão poderosamente aos nossos corações. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.